Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Cearense, os amigos demais que nos escutam pelo nosso programa, no YouTube, programa de evangelho, de oração, de irradiação. E assim, todas as noites nós nos banqueteamos com esse momento. Então, uma boa noite para todos nós. E ouçamos uma mensagem dos autores Dom e Domingo Leones, conhecidos como Dom e Ravel, que foi transformada em música. E ela diz: eu quero ver o povo todo pelos seus caminhos se encontrar. Eu quero ver você e eu e toda a nossa gente se abraçar. Eu quero ver, passando na calçada, ver crianças a brincar. Eu quero ver, nos campos e cidades, a alegria quero encontrar. Não quero ver, não, eu não quero ver o choro atrás dos rastros que você deixar, o conflito dominar as novas gerações, o desamor e a tristeza em tantos corações. Só o amor constrói. Por favor, plante uma flor para florir nosso país. Quem destrói a paz não verá jamais um irmão feliz. E revendo essa música e essa mensagem, oremos. Pedindo ao nosso Pai maior, nosso Pai celestial, nosso Pai criador, que nós aprendamos juntos para que nós possamos amar cada vez mais e construir dentro de nós, no nosso íntimo, esse amor e espargir esse amor pelos caminhos e que nós sempre estejamos abraçados, abraçando nossa gente, observando a beleza das crianças a brincar, os campos e cidades verdejantes como a natureza deve ser, para que nós não vejamos o choro atrás dos rastros que outros nossos irmãos vão deixando pelo caminho. Ver o conflito dominando as novas gerações através das guerras. Ó Senhor, que o desamor e a tristeza em tantos corações possa se transformar em flores, risos e alegria. E que nós continuemos plantando e construindo o amor dentro de nós. Que saibamos plantar esta flor do amor para que ela possa florir dentro de nós e junto ao nosso próximo e o nosso país, ou nossa cidade, nosso bairro, para que nós possamos ver os irmãos felizes e nós também possamos ser felizes construindo esse amor dentro de nós. Tenhamos uma boa noite. Boa noite a todos que nos ouvem neste momento. Vamos dar início ao Evangelho, capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. Dai a César o que é de César. Item 5. Então os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos, com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar quem quer que seja. Por que não considerais a pessoa nos homens? Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isto. É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhe disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram-se de sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Mateus capítulo 22, versículo 15 a 22. Marcos capítulo 12, versículo 13 a 17. Item 6. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus
tendo horror ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles, uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou não pagar o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhe uma lição de justiça, dizendo-lhes para restituírem a cada um o que lhe era devido. Vê a introdução, artigo Publicanos. Item 7. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta, como todos os ensinamentos de Jesus. É um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual, e deduzida de uma circunstância particular. Este princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros, como queríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral acarretado a outrem, toda violação dos seus interesses. Prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para com os indivíduos. Então, vamos comentar um pouco sobre o nosso evangelho da noite de hoje, com a paz no coração e a mente em alerta, né? O objetivo dessa reflexão é a gente entender o sentido do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nas palavras, né, César e Deus. Então, quando nós observamos que César é diferente de Deus e bem diferente, Jesus estava chamando a atenção para as coisas materiais que estavam relacionadas com César e as coisas espirituais que estavam relacionadas com Deus e com o seu evangelho, né? Para que a gente aprendesse a respeitar as leis humanas, cumprindo também nossas obrigações com a família, com a lei civil, com as instituições, com a sociedade. Porque não podemos também servir a Deus sem cumprir aqui na Terra o nosso papel como seres viventes, né, existentes no plano físico. Então, deveríamos observar também os preceitos divinos de amor, de caridade, que junto com a obediência civil nos possibilitarão o progresso moral e espiritual, né? Então, assim que a gente caminha nessa direção para entender. Quando ele fala, então os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mas quem eram os fariseus que o Evangelho tanto fala, né? A palavra fariseu é do parash, hebraico, que significa divisão e separação, né? Então, por aí a gente já imagina, né, o que é que vem dessa conduta farisaica. A tradição, ela constituía a parte assim, bem importante da teologia judaica. Era uma reunião de interpretações dos trechos das Escrituras, que findaram se transformando em artigos de dogma. E aí, entre eles, né, entre os doutores da lei, eles faziam várias discussões, às vezes intermináveis, sobre algumas coisas, inclusive coisas muito simples que poderiam ser decididas, né, tranquilamente, mas eles ficavam naquela disputa política, né, teológica e política, que foi compondo, inclusive, a escolástica medieval. O período, né, medieval tem toda essa cultura, essa tradição. E aí foram surgindo muitas seitas, né, mas eles continuaram como uma dessas seitas, era a mais influente, era a dos fariseus.
Eles tinham como chefe deles o Hilel, que era um doutor judeu que tinha nascido na Babilônia, e era fundador também de uma escola onde ensinava que a fé só era dada pelas escrituras, fora dela não existia fé. Então, muito antes de Cristo, cento e tantos anos, até 200 anos antes de Cristo, eles já existiam, né? Foram perseguidos em diversas épocas, mas sempre, né, com essa história de defender as escrituras. E aí, quando eles tentam Jesus, né, mostrando a moeda de César, porque sabiam que parte dos judeus, e especialmente os seguidores de Jesus, eles tinham muita raiva, né, das cobranças que lhe eram feitas, né, pelos os mandantes dos Césares, né? Então, ele pergunta só para provocar Jesus. E aí ele vai dizer: Dizei-nos, quando eles dizem, qual é vosso conselho sobre isto? É permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? E aí Jesus já sabia dessa malícia, né, que estava por trás e os chama de hipócritas. E ainda diz: por que que vocês vêm me tentar? Por que que vocês estão me tentando, né? Me mostra aqui essa moeda. E aí mostra a moeda, quem é que está, de quem é a figura, né, de quem é a imagem que está na inscrição da moeda. E eles responderam: de César. Jesus fez a divisão com a maior tranquilidade. Então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí eles ouviram Jesus falar dessa forma e baixaram as guardas porque eles queriam causar uma dissensão, causar uma confusão, uma animosidade, né? Então, essa questão que Jesus propõe, naquele horror que eles tinham a pagar aquele tributo, aqueles impostos muito pesados aos romanos, passou a ser uma questão religiosa. E aí levam para Jesus como uma questão religiosa também, mas mais uma tentação, né? E aí Jesus faz essa pergunta. E aí, se não fosse desta forma, não teria nenhum sentido. E aí ele faz exatamente a diferença entre a vida civil e a vida espiritual, a vida material e a vida espiritual. Porque ali eles estavam tentando colocá-lo numa armadilha, né? Porque se ele dissesse que a resposta era outra, eles iam até a autoridade romana para poder denunciar Jesus. E começava ali a confusão. Mas Jesus já sabia disso. E aí pediu que dessem a César o que era de César. Então ela nunca deve ser entendida assim de uma forma absoluta. Porque todos os ensinamentos de Jesus têm um princípio geral, que vai sendo resumido de uma forma prática e usual, né? Mas ela tem uma dedução particular. E esse princípio, como diz o Evangelho, é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. E aí ele condena todo o prejuízo material e moral que a gente possa acarretar a outra pessoa. Isso é uma violação das leis e dos interesses, né, de cada um, dos direitos que cada um tem. E aí ele estende ao cumprimento dos deveres contraídos também para com a família, com a sociedade, a autoridade, assim também como para os indivíduos, conforme está no Evangelho. E que neste momento de prece, de oração, conectemos nosso pensamento em Jesus e roguemos as nossas súplicas, elevando o nosso pensamento ao alto e dizendo: Pai, obrigada, Senhor, por mais este momento de Evangelho, por estar conosco, nos fortalecendo na fé, nos ensinando a caminhar, a tomarmos melhores escolhas, a discernir, Senhor, o certo do errado e a nos perdoar.
por nossas imensas falhas e omissões. Perdoa-nos, Senhor, por nossa incompreensão, por nossa maneira egoísta de ser, por não compreender os seus planos, que sempre serão melhores e mais aperfeiçoados do que o dos nossos desejos. Nesse instante, rogo a espiritualidade, amiga e benfeitora, para fluidificar as águas que iremos tomar após esse momento de luz, de fé, que purifique também as águas de todo o planeta Terra, para que possamos, Senhor, revestir-se da tua bondade, da tua luz, do teu amor, que contenha nesta água todas as ações benéficas, fluidos de energias salutares, para que conseguimos, juntamente contigo, através da nossa fé, o restabelecimento do nosso corpo físico, mental, espiritual, e que estejamos, Senhor, sempre em harmonia e sintonia com o Cristo, nosso caminho, nossa verdade e nosso guia. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja.